Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 77 no Brás às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor, consagrando a todos os dizimistas. Um dia glorioso na presença de Deus. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com Ele. Se aproxime de Deus e Ele vai se aproximar de você. Olha o que diz aqui. Vamos ler um pouco. João, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez. E convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. A prática constante de Jó era ser a coluna da família e vigiar espiritualmente a sua família. Você vê que ele estava sempre atento, oferecendo sacrifícios pelos filhos, porque caso no íntimo os filhos tivessem pecado, ele oferecia sacrifícios pelos filhos. E mais, quando eles terminavam os seus banquetes, etc., a direção do Jó para seus filhos era que se purificassem. Vemos que ele tinha muitos filhos, 7 homens, 3 mulheres, como diz aqui, ó. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Já eram adultos. Mas ainda esse pai tinha poder sobre a vida espiritual desses filhos. E esses filhos, pelo jeito, claro, ouvia e reverenciava o pai. Ele dizia para os filhos, se purifiquem. Está aqui, ó. Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Jó mandava chamar todos eles e fazia com que se purificassem. Quer dizer, era uma ordem dada, vocês vão se purificar. E ainda oferecia sacrifícios pelos filhos, na preocupação, no zelo, um excesso de zelo necessário, caso eles tenham pecado no íntimo, como está aqui, ó. Talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Não sei, por via das dúvidas, vou oferecer sacrifícios a eles, por eles. Esse cuidado com a vida espiritual da família. Jó cuidava da vida espiritual da sua família. Esse exemplo é muito importante para nós. Um homem que era um guardião, se colocou como um guardião da família. Passou a vida temendo a Deus, reverenciando a Deus, e zelou pela vida espiritual da família, vigiou a vida espiritual da família. Estava sempre ali, atento ao que a sua família estava fazendo, atento
a comunhão que os seus filhos deviam ter com Deus, a retidão, a pureza. Até porque é aquilo que nós sabemos. Quando você decide ter filhos, eles não podem vir a esse mundo e serem deixados. Porque se você não der a eles a direção certa, o mundo vai dar. E a direção do mundo é a direção do mal. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Toda pessoa que age de forma incrédula, ela tem o seu entendimento completamente cegado. Está diante dela e ela não vê a quantidade de erros que ela está cometendo e o quanto ela está sendo mais influenciada pelo sistema mundano do que influenciando. Tem um grande número de pessoas que têm sido, de cristãos, que têm vivido a base da influência. A influência desse mundo é que tem poder sobre a vida dessas pessoas, desses cristãos. Tem um monte de cristãos que você não vê diferença nenhuma entre na vida deles e na vida de uma pessoa mundana. Na criação que eles têm dado aos filhos e a criação que o mundo dá a seus filhos. Não tem diferença. Os filhos não reverenciam a Deus. Os filhos não temem a Deus. Os filhos estão seguindo o exemplo de seus pais, porque os filhos são câmeras com perninhas, são como câmeras com perninhas. Tudo que ele vê você fazendo, ele vai fazer. Então ele vê você, se ele vê você tendo uma vida indisciplinada, é a vida que ele vai ter, bagunçada é a vida que ele vai ter. Ele vai seguindo. Quantas vezes eu vejo os pais cobrando uma postura dos filhos, quando, na verdade, eles não estão vendo que são eles que estão conduzindo mal seus filhos. Até porque seu filho vem para você como uma folha em branco. É totalmente amoral uma criança quando ela nasce. É você que dá valores para ela. É você que a conduz. E através de exemplos. Porque talvez seus filhos, eles fazem a leitura completamente diferente do que você fala. Você fala para eles fazerem uma coisa, mas eles entendem de uma outra maneira, porque na vida há uma contradição. Você faz uma coisa, manda eles fazerem uma outra coisa. Você manda eles arrumarem o quarto quando você tem uma vida bagunçada. Você manda eles serem estudiosos quando você é uma pessoa relaxada. Você quer que eles tenham uma vida correta quando eles veem você talvez mentir. Você fala para eles não assistirem determinados programas quando eles veem você assistindo. Eles veem você, eles estão vendo você assistir o que você vê no seu computador, talvez o que você faz com o seu celular, ele está vendo. Ele está vendo que talvez você tem mais tempo para o celular e para a televisão do que para a família. Talvez quando você senta na mesa, tem prato, talheres, copo e celular do lado. O celular está do lado. E cada mensagem que chega, cada ligação, você interrompe a refeição junto com a família para atender. Isso seja em casa, num restaurante. O seu tempo é mais dedicado ao celular, às redes sociais. E seus filhos estão aprendendo isso. Exatamente isso. Cada um no seu canto, no seu quarto, envolvido com alguma coisa, fechado no seu mundo. Completamente diferente do que a palavra ensina. A palavra ensina isso aqui. Você ensinar seus filhos a temerem a Deus, conduzi-los, como Jó fazia cada um se purificar. Fazia, a Bíblia está falando que Jó fazia
com que se purificassem. Quer dizer, então Jó tinha influência e era um homem visível, irrepreensível, foi um homem irrepreensível. Naturalmente, os filhos encontravam nele um exemplo, encontraram nele um exemplo e um exemplo impecável. Deus está falando com você. Esse mundo que nada mais é feito para durar. Cada dia que passa dentro desse mundo líquido, nós vemos um homem líquido que não investe nos relacionamentos, que tudo é descartável, que não conserta mais nada, nem relacionamentos não conserta. Nem relacionamentos conserta mais. Não se conserta nada. Pessoas onde o que é certo e errado se tornou uma opinião pessoal, subjetivo. Eu acho, bom, é uma questão de opinião. Não é mais o que a Bíblia diz. Não é mais. Até porque nós temos visto que, apesar de vivermos o tempo possivelmente mais religioso da história, nós vemos que, na verdade, isso é apenas uma religião. A religião está em alta. Ela até tem peso, tem influência no Congresso, ela tem influência na política. Mas as pessoas estão longe de Deus. E porque há muita religião, as pessoas acham que há muito Deus. Não, fala-se muito em Deus. Mas, na verdade, as pessoas estão muito distantes de Deus. A fé, cada dia que passa, ela tem sido mais customizada. E aí as pessoas estão exatamente assim. Não é mais o que a Bíblia diz. É o que eu acho. Eu vou modernizando, eu vou adaptando. E cada um com uma interpretação pessoal vai adaptando. Vai adaptando e criando-se novas doutrinas. A porta que já estava larga está mais larga ainda. E aí você vai vendo, cada dia que passa, os cristãos estão mais parecidos com os mundanos do que os cristãos contagiando os mundanos. Os cristãos não têm contagiado os mundanos. Apesar do cristianismo crescer muito, nós vemos a necessidade de cristianizar os cristãos, porque as pessoas buscam mais a Deus quando tem um problema, e depois que já resolveram os problemas, cada uma vai seguir a sua vida, como às vezes nem se lembra mais de Deus, não tem compromisso nenhum com Deus, não priorizam a Deus, não tem responsabilidade com a fé. E o que tem acontecido com essa nova geração? Inclusive já os pais de hoje, apesar de se ter muita religião, estão muito longe de Deus. Consequentemente, o que esses pais têm de bom para passar para os seus filhos? O quê? Esse mundo cada vez moderno, em que nós, se não vigiarmos, isso tudo vai tomando conta da vida da gente, porque vai entrando e você nem percebe. E você começa a criar seus filhos dentro de um sistema mundano e não dentro do sistema bíblico. Quantas famílias realizam culto doméstico? Quantos cristãos? Você é um cristão? Você realiza culto doméstico? A palavra de Deus é lei? Ou você já pratica uma fé customizada, adaptada? Porque se for um pouco mais rigoroso, você não quer. Um tempo onde crianças de 6, quando não falar de crianças menores ainda, que já vimos com celular na mão, ali. Inclusive, o celular é dado para distrair as crianças. Crianças pequenas com tablet,
entrando onde quer, assistindo na TV o que querem. As crianças hoje não são, o jovem de hoje não foi ensinado, não foi criado para estar debaixo de uma submissão, para respeitar a autoridade, porque a maioria dos jovens não respeitam seus pais. Então tem um monte de pai mandando seus filhos para o inferno. Honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e te prolongues teus dias na terra. É o primeiro mandamento com promessa. E se nós não ensinamos nossos filhos a honrarem os pais não ensinam os filhos a honrarem a eles, se os filhos não honram seus pais, porque não foram ensinados pelos pais a honrarem os pais, o que os pais estão fazendo com os filhos? Colocando eles numa fria, numa maldição. Porque se você quer que o seu filho viva muito e seja bem-sucedido, ele deve ser ensinado a te honrar. Ele deve ser educado para honrar o pai, honrar a mãe, honrar o vô, honrar a avó, honrar os mais velhos, respeitar os mais velhos. Os jovens não respeitam, um grande número de jovens não respeitam os mais velhos, não respeitam os pais. Os pais têm medo dos filhos. Eu já atendi mães. Eu me lembro de uma mãe que chegou para mim e disse para mim, quando ela contou, ela desabafou sobre a sua situação familiar, e que eu disse a ela que ela devia se impor e corrigir, ela disse para mim que ela tinha medo do filho. Porque quando ela ia corrigir, o filho crescia para cima dela e ela não tinha ação. Você vê que coisa demoníaca, que coisa mais absurda. Então, com isso, cada dia que passa, o filho tem mais poder em casa do que os pais. Quem manda são os filhos. Às vezes você encontra uma criança de 2, 3 anos de idade mandando nos pais. Os pais não têm autoridade. É esse cristianismo customizado, cada dia que passa está mais customizado, mais adaptado ao gosto da pessoa. Não o que a Bíblia fala. É o que a pessoa quer. Vai sendo criado para atrair pessoas sem nenhuma responsabilidade com a vida espiritual dessas pessoas. Porque será que muitos líderes não pensam que um ensinamento customizado vai custar a vida espiritual e a salvação dessas pessoas, inclusive a dele? A Bíblia diz, ai dos pastores que apacentam para si. Ai dos pastores. E ai desses pais que têm deixado seus filhos fazerem o que eles querem, sem limite, não ensinam nada, as crianças não têm sido ensinadas à submissão, a respeitarem a autoridade. Já visto que os alunos já não respeitam os professores. Os alunos não respeitam, desacatam os professores. Desacatam os mais velhos, desacatam os pais. E quando um professor corrige o filho, o pai vai lá reclamar. Como não faz muito tempo, eu ouvi um professor falando que um pai apareceu dizendo que alguém teria gritado, uma professora teria gritado com o filho. E o professor disse para o pai, ei, na vida, muita gente vai gritar com o seu filho. Vão gritar com ele no trânsito, o patrão vai gritar com ele. Talvez a mulher dele grite com ele. E se ele não mudar, os filhos vão gritar com ele. Muita gente vai gritar com ele. Mas não. Qualquer coisa, vamos impedir que essa criatura se frustre. Frustração nem pensar. Agora, preste atenção, viver é se deparar com várias situações frustrantes na vida. E eu vejo que muitos pais não têm criado os filhos para enfrentar o mundo que é impiedoso. E cada vez mais vemos pessoas despreparadas, famílias despreparadas, desequilibradas, pais que
não oram com os filhos, não oram pelos filhos, não defendem a vida espiritual dos filhos, estão vivendo a vida como se Deus não existisse, como se não tivesse um fim, como se não tivesse amanhã, como se não tivesse a eternidade. Estão criando filhos sem limite, sem temor a Deus, porque quando você não ensina a respeitar você, que é pai, que é mãe, você não está ensinando a temer a Deus, porque honra teu pai e tua mãe, diz a Bíblia, para que te vás bem e te prolongues teus dias na terra. Aí daqui a pouco os pais se deparam, quantos pais que nós temos têm buscado ajuda sem saber o que fazer com os filhos, completamente perdidos. Eles esperam os filhos se perderem para depois buscar socorro. Ensina o menino o caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Se você quer amanhã evitar muitos problemas para a sua vida, ensina enquanto é pequenininho. Porque se você deixar crescer e deixar para o mundo ensinar, você vai ter problemas. Igual muitos pais a gente vê, não, sabe, eu não... Quando ele crescer, ele que escolhe o que ele vai querer, no que crê. Não é assim não, filho. Tem que ser como Jó. Tá ali como um guardião. Você decidiu ter filho? Agora cria, educa. Investe tempo. Educar um ser humano dá muito trabalho. E sabe o que eu percebo? Que as pessoas não estão dispostas a esse trabalho. Elas têm preguiça. Dá trabalho, dá muito trabalho educar outro ser humano. Mas se você tem filho, agora educa. Se você não quiser amanhã ter problemas. Porque quando um filho sofre, você sofre mais do que se fosse com você. E se você não colocar a fé, o temor no coração do seu filho, você pode dar tudo a ele. Tudo. Que ele vai perder, vai se desviar. Um grande número de jovens tem se suicidado. Por quê? Porque não tem alicerce nenhum. Não tem esperança, não tem alicerce. Preste atenção nisso. Jó foi um guardião dos filhos. Não só mandava eles se purificarem, como também oferecia sacrifícios para os filhos. E era uma prática constante do Jó até o fim. Ele cuidou da vida espiritual da família. E é o que Deus está falando. Cuide da sua vida espiritual e cuide da vida espiritual da sua família. Coloca Deus na sua vida, Deus na sua família. Vamos, se aproxime depressa se você não quiser muitos problemas aí para frente. Se é que você já não está enfrentando problemas que você nem sabe como solucionar. A única esperança é buscar a Deus e fugir desse padrão mundano totalmente corrompido. Esse mundo moderninho, onde as pessoas não querem saber de Deus, cada um crê numa coisa, não há continuidade, não há constância, não há solidez, não há convicção. Esse é um mundo sem convicção. As pessoas não têm convicção nenhuma. Elas não têm certezas. Nós vivemos um mundo totalmente sem certezas. É o mundo das incertezas. E o que cada pai deveria estar fazendo? Passando uma fé convicta, certeza que é a palavra de Deus para os seus filhos. Mas como é que vai passar se ele mesmo não tem? Desperta. Coloca Deus de verdade na sua casa. E você vai evitar grandes problemas para a sua vida e para os seus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você,
é que este ministério leva mudança de vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Ó Deus Santo, eu oro para que esta palavra vista essa pessoa e mude completamente a visão dela. E que ela saia imediatamente do lugar em que ela está e comece a agir. Ela tem que começar, de algum ponto, que ela comece nesse dia, a trabalhar pelas mudanças enquanto ela tem oportunidade, enquanto ela tem vida. Muda mentes, mentalidades, vidas através da sua palavra. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber oração e peço vitórias. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e peço abundância na vida de cada um, porque tem abençoado a tua obra e peço que desperte mais semeadores. Porque quem planta, colhe. Se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida, eu sei que ela vai ser abençoada. Então, mova mais semeadores. Onde esse programa estiver chegando, que esse entendimento, meu Pai, esteja acontecendo na vida de cada um. Obrigada, Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor e consagrando aos dizimistas. Um dia glorioso. Esteja entre nós. Venha, pegue a sua família e venha buscar a Deus. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.